no mesmo link de sempre, né? Sim. Eu, no caso, peguei no portal ali. Tem o Tá. link. Bom, Patrícia, tu fica à vontade aí. Se quiser participar, se quiser só assistir, eu vou começar a falar e vou gravar, tá? Depois o pessoal vai chegando ou não, fica lá disponível no AVA. Beleza. Bom, então começo a aula falando aqui só eu e a Patrícia. E depois a aula vai ficar gravada no AVA para quem não conseguiu estar presente, tá? Antes de começar a aula, eu queria, então, parabenizar os alunos, porque todos foram muito bem na prova, não teve ninguém com nota baixa, todos se saíram muito bem. Então, é um sinal de que as capacidades e o conhecimento que a gente está tentando transmitir está sendo alcançado, né? Se todos os alunos conseguem responder direitinho as questões, é um sinal de que o trabalho está dando certo. Também quero deixar registrado que quem ainda não me entregou as trilhas, o comprovante das trilhas, né, o certificado das trilhas e do estudo dirigido, eu ainda aceito. Dou uma nota um pouquinho menor, mas ainda aceito para o aluno não ficar sem nota na atividade formativa, na avaliação formativa, tá? Então, repetindo, quem ainda não entregou o certificado da trilha e quem ainda não entregou o estudo dirigido, a foto, né, o print do estudo dirigido concluído, pode me mandar para o meu e-mail ou lá no grupo mesmo da nossa disciplina. Senão vão ficar sem nota. E quem não conseguir fazer a prova, né, sabe que pode fazer a segunda chamada no fim do semestre. Então, vamos iniciar a nossa nona aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Bem, a nona aula, ela vai introduzir a unidade 3 do nosso material de estudos, do nosso livro didático. Então, nós estamos na metade já da nossa disciplina. A unidade 1 e a unidade 2, como vocês me acompanharam, versaram bastante sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E agora, na unidade 3, a gente vai falar de um fenômeno que não tem tanto a ver com a Era Moderna, mas que tem a ver, sim, com a contemporaneidade, com a atualidade, que é a globalização. Então, a gente deixa a modernidade para trás e começa a falar, então, de um fenômeno mais atual, mais contemporâneo. Então, a globalização, o que é, né, pessoal? É esse fenômeno de que, a partir de determinada década, as trocas comerciais, políticas, filosóficas, culturais, sociais, econômicas, passaram a se dar num nível global. Passaram a se dar de forma universal. Ou seja, todo o globo, né, devido aos avanços tecnológicos, aos avanços de comunicação e de transporte, todo o globo passou a ser introduzido nas trocas econômicas e comerciais atuais, tá? Então, a globalização seria isso, né? Esse fenômeno contemporâneo em que as trocas comerciais, ideológicas, religiosas, culturais produzem efeito no globo e são afetadas pelo globo. A gente vai ver no nosso material de estudos que a globalização ela afeta todos os países, todas as nações,
ela afeta todos os continentes, né? Porém, de formas diferentes. Ou seja, algumas nações se privilegiam do processo de globalização, se beneficiam, e algumas nações se prejudicam muito, alguns continentes empobrecem muito. Então, o primeiro tópico a gente entender sobre a globalização é que há, né, um desnível, é que esse processo de crescimento não é homogêneo, é heterogêneo. O primeiro tópico, né? A globalização não produz efeitos iguais em todo o globo. No Brasil, a gente vai datar o início da globalização em 1500. Na verdade, no Brasil, como no mundo todo, né, 1500, no século XV, por causa das grandes navegações, que foi quando houve essa interdependência, essa integração maior entre as nações. No Brasil, em 1500, com a chegada dos portugueses, né? Então, a gente sabe que os portugueses saíram da Europa e vieram, entre aspas, né, descobrir o Brasil, melhor falando, colonizar o Brasil, e aí né, começa a haver a introdução do Brasil no cenário global. Até então, não, né? Mas, especificamente falando, a globalização passa a ser chamada assim, né, no Brasil também, em 1990, quando o Brasil se abre para o mercado externo, quando o Brasil incorpora à sua política o chamado neoliberalismo, né, que é essa corrente política que prega que o comércio, as trocas econômicas se deem sem a interferência ou com a mínima interferência do Estado, das forças regulatórias do Estado. Seria o neoliberalismo, né? Então o país se abre para o neoliberalismo em 1990 e a partir daí passa então a realmente se colocar nesse cenário chamado globalização. Então no Brasil tem um lado bom, a globalização, e tem um lado ruim. O lado bom é que abrindo as fronteiras, né, para o mercado externo, ele recebe grandes empresas de tecnologia, recebe grandes indústrias e produtos extramar, né? Ou seja, ele se beneficia desses avanços tecnológicos, mas também se prejudica porque a chegada dessas empresas no Brasil vem com o objetivo, né, de ter mão de obra barata, de ter matéria-prima barata também, e isso vai produzindo uma piora, né? Vai se produzindo uma precarização no trabalho, ou seja, vai precarizando as formas de trabalho, porque vai oferecendo mão de obra, vai contratando mão de obra barata, né? E vai também aumentando a diferença entre os ricos e os pobres. Então, tem um lado positivo, que é a chegada, o incremento da tecnologia, da ciência, e um lado negativo, que vai aumentando ainda mais essa distância dos que têm uma fonte de renda mais abastada e dos que têm pouco. Então, foi aumentando a desigualdade no Brasil e no mundo. Esse aumento da desigualdade econômica, cultural no Brasil e no mundo ganha uma expressão maior lá no ano 2000. Né? Então começa em 1990 aqui no Brasil e no ano 2000 começa a aparentar ainda mais esse efeito pernicioso de expor as desigualdades econômicas, as desigualdades sociais. Um outro elemento nefasto, digamos assim, da globalização, além desse aumento da desigualdade, os prejuízos que
que essa lógica política e econômica vai gerando para o planeta, né? Então, como começa a imperar ainda mais, né, essa ideia de que o que vale são os lucros, os negócios, a venda e compra de, de materiais, o cuidado com o planeta, o cuidado com a natureza vai ficando ainda mais em segundo plano. Então a gente vai pensar, segundo o nosso texto, que a globalização carrega em si mais pontos negativos do que positivos. Porque ela estaria associada diretamente ao capitalismo, né? Então vocês já estudaram o capitalismo comigo no mês passado, do quanto ele produz, né? O quanto ele produz segregação, diferença social, pobreza, dominação dos ricos sobre os pobres, e a globalização está associada intimamente ao modo capitalista de pensar a sociedade, de pensar a comunidade. Então, esse é um outro ponto interessante, né? Globalização tem a ver com a abertura do sistema capitalista a nível global. Bom, então, problemas com o meio ambiente, aumento das diferenças sociais, econômicas, aumento das relações de poder e de exploração. Mas dando um passo atrás, a gente vai ver o nosso material falar assim, mas como chegamos à globalização, né, pessoal? Patrícia e pessoal que vai assistir depois. Como chegamos? Bem, antes das grandes navegações, lá do século Professor, XV... Oi. a Vivi me mandou agora que ela pediu para entrar e não foi. Que ela entrou agora. Então, eu acho que eles estão em outro link. Que estranho, né? Eu vou mandar para ela agora aqui. Manda o teu link para ela. Deixa. Ai, meu Deus. Será que o pessoal tá mandando coisa no grupo? Estou aguardando e nada também. Estranho, né? Ah, chegou mais alguém aqui. Chegou a Vivi agora. Agora chegou a Vivi. Oi, Vivi. Boa noite. Boa noite. Oi, Vivi. Oi, Paty. Obrigada, gente. Eu estava esperando. Só que eu entrei nesse link de hoje de manhã e daí eu fiquei esperando. E aí eu voltei na conversa no link antigo, daí agora vocês aceitaram. É uma confusão, né? Então, se conseguirem colocar o link dessa reunião no grupo, para não ter equívocos. Tá. Vou fazer isso. Bom, Eu coloquei lá agora. obrigado, Patrícia. Então, Vivi, eu estava falando para a Patrícia da globalização, que é a temática da unidade 3, e que a gente está introduzindo na nossa aula de hoje. E quando tu chegou, nós estávamos falando sobre o como chegamos à globalização. E estávamos falando que antes, né, Vivi e Patrícia, antes das grandes navegações que se situam lá no século XV, essa relação entre as nações, entre os continentes, elas eram inexistentes. Quer dizer, que antes de haver essa tecnologia das grandes navegações, as comunidades humanas, as sociedades humanas situadas em diferentes pontos do globo, em diferentes continentes, não sabiam da realidade do outro, não sabiam da existência do outro. Então, essas nações, essas comunidades, antes das navegações que teriam condições de atravessar grandes oceanos, né, não sabiam
da existência dos outros povos. Então, viviam e morriam, como diz o nosso texto, na ignorância dessas outras culturas, dessas outras sociedades. Então, até o século XV, não existia esse conhecimento dos outros continentes, do formato do globo e das outras culturas humanas. Só a partir das grandes navegações que se dá início a isso que a gente está estudando como globalização. E aí vocês lembram que essas grandes navegações, elas tiveram como motivação questões comerciais da Europa, né? Vocês lembram lá da Revolução Industrial, que a Europa precisava ter mais mercado, né? A Inglaterra, a França, precisavam ter mais mercado para expandir o comércio dos seus produtos, para vender os seus produtos, precisavam ter mais mercado para conseguir também matéria-prima, e começam a tentar ampliar essa rede de troca, fazendo, então, as chamadas grandes navegações. Então, começaram a desenvolver tecnologias, né? Começaram a desenvolver formas de se localizar nos oceanos, né? E a partir daí conseguiram avançar e encontrar outros continentes, outros povos, outras culturas. Então é a partir daí que a globalização tem o seu início, tá? Então, o primeiro dos aspectos que impulsionou as grandes navegações é a tentativa de ampliação do mercado europeu, o que eu falava para vocês. Depois, essa aliança entre o burguês e o rei, ou seja, o burguês injeta dinheiro na monarquia, e a monarquia então consegue colocar em andamento as grandes navegações. O outro item é o avanço tecnológico e científico, né? Então, as bússolas, os mapas que os navegadores conseguem se organizar, a cartografia, a caravela, o astrolábio, a bússola, né? Então, essas tecnologias, essa relação da burguesia com os reis e a busca por expansão de mercado da Europa permite, né, que se faça um investimento nesse campo. E, né, essas grandes rotas, elas começaram ali com os portugueses, que foram os que colonizaram o nosso país. Então, os países colonizadores, eles passaram a impor, digamos assim, a inscrever a sua cultura nos países, nas terras, nas nações, nos continentes colonizados. Então, a cultura do colonizador, né, dos europeus, portanto, passa a se impor às culturas colonizadas. Por isso que nós, brasileiros e outros países e outros continentes, temos uma forte influência da cultura europeia, porque nós somos colonizados, né, enquanto país, enquanto nação, nós somos colonizados pelos europeus. No Brasil, aqui, forte com o português e com o espanhol. No Brasil, né? Então é muito interessante a gente já começar a entender por que nós, no mundo, e nós no Brasil, estudamos inglês, né? Por que a gente assiste filme e escuta música americana, inglês, por que o que a gente come, os nossos hábitos de leitura tem forte influência americana e inglesa, né? Porque nós fomos colonizados pelos europeus. E por que a gente fala português? Né? Porque a gente foi colonizado por Portugal. Isso não é novidade nenhuma para vocês, nem para mim, mas é para a gente entender que nós somos uma colônia, né?
em termos culturais, dos hábitos e da cultura europeia. Falando e voltando à globalização, agora que entrou a Jennifer também, a data que inaugura historicamente, né, que faz o corte, inaugura o processo de globalização, é 1989, tá, pessoal? Então, historicamente, quando começou, qual é a data que marca, qual é o evento que marca a globalização? É a queda do Muro de Berlim. Vocês sabem que o Muro de Berlim dividia as duas Alemanhas, né? A Alemanha socialista e a Alemanha capitalista, a Alemanha oriental e ocidental. E no momento em que derrubam esse muro, a gente vai dizer que, de alguma forma, se dá ali o fim do socialismo e da Guerra Fria, né? E se instala, portanto, o funcionamento chamado globalização. Então, se cair uma prova, vocês já sabem, né? O que funda, qual é o ato de fundação? A queda do Muro de Berlim. Esse funcionamento, esse fenômeno que a gente está estudando, ele põe em marcha, ele põe em dinâmica esse movimento político-econômico que se chama imperialismo. Então, a Etienne também. Se chama imperialismo. Imperialismo significa que mesmo todo o globo estando relacionado, oi Etienne, que mesmo todo o globo estando envolvido nesse processo global, existem os grandes dominadores, existem as forças hegemônicas, que hoje em dia seriam os Estados Unidos e a China, né? Seriam os grandes impérios. A gente chama isso de imperialismo, né? Quer dizer que existe uma homogeneização cultural ditada, industrial, ditada por essas grandes potências, por essas grandes forças. Então, mais uma vez, a gente vê que a globalização, ela não é um fenômeno que coloca todos no mesmo nível. Ela é um fenômeno que produz ainda mais desigualdade, ainda mais submissão, ainda mais distanciamento entre os grandes potenciais, os grandes poderes e os mais pobres. Então, a gente mais uma vez associa globalização com imperialismo, com capitalismo, com neoliberalismo. Neoliberalismo é, né, como eu colocava antes no começo da aula, neoliberalismo é essa lógica de mercado sem regulação dos estados, sem regulação das nações, é o livre mercado, digamos assim, onde todos competem contra todos. E, portanto, quem vai, digamos assim, se saindo bem, quem é que vai impondo a sua cultura, a sua riqueza, são as nações mais ricas, os impérios. Então, vocês veem... Oi, Graça. Então, vocês veem que com a globalização, os limites, as demarcações entre as nações, os limites, as demarcações entre os países se diluem de alguma forma, né? Todos podem negociar com todos. Outro ponto importante para a gente entender esse fenômeno diz respeito à informação. Eu acho que é central para a gente entender a globalização. Então, com o avanço da tecnologia, né, gurias, principalmente a informática,
ou a telecomunicação, né? O que passa a ter grande valor, valor de mercado, o que passa a ter grande valor na o que passa a ter grande valor econômico, político, cultural é a informação. Por quê? No momento em que a internet permite que a informação chegue a todos, né, os grandes poderes, os grandes países, as grandes forças hegemônicas se dão conta de que é a informação que pode ser a nova forma de manipular, de vender, de comprar, né, e de ter poder cultural sobre as outras nações. Então, o grande mercado, a grande potência econômica passa a ser sobre aquele que controla a informação, aquele que veicula a informação. Isso também tem as suas consequências positivas e negativas, né? Porque essa possibilidade de informar o mundo inteiro pode ser usado de forma muito produtiva, muito edificante, mas também de forma muito perniciosa, muito perversa, quando não somos nós que decidimos qual é a informação que chega até nós, mas sim as grandes empresas, as grandes potências econômicas. Mais uma vez, a gente vê que o desenvolvimento não é hegemônico, desculpa, não é homogêneo. Mais uma vez, a gente vê que o desenvolvimento depende de quem tem o poder econômico, né? Depois o nosso material vai falar um pouco sobre uma novidade também inaugurada pela globalização, que é a capacidade que as telecomunicações, a capacidade que elas alcançaram de colocar todos nós em relação com os acontecimentos de qualquer situação do globo de maneira quase instantânea. Então, esse é um fenômeno também único na história, né? Ou seja, hoje em dia, a gente tem contato com o que acontece na Rússia, na China, nos Estados Unidos, instantaneamente, através da internet, através dos canais de televisão, né, através das redes sociais. Então, é um fenômeno também único, né, que ele traz aqui um exemplo da guerra televisionada, que foi a guerra aí dos Estados Unidos contra o Iraque, né? O quanto todos nós acompanhamos, e ainda a gente ainda tem essa experiência cada vez mais forte, né? Do quanto a gente acompanha os fenômenos, os acontecimentos políticos, sociais, religiosos, em cima da hora, né? Está acontecendo do outro lado do mundo, a gente está aqui acompanhando. Então, isso tudo vai fazendo com que a experiência de fronteiras e de diversidades vão sendo apagadas. Então, ele fala aqui Bom, vocês lembram da situação lá das Torres Gêmeas, né? 11 de setembro? O quanto aquilo foi vivido quase que instantaneamente no mundo inteiro, e a guerra contra o terrorismo. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por essas imagens, por essas mídias, só que a gente não pode esquecer que alguém decide, né, o que chega até nós e o que não chega até nós. Alguém decide o que é apresentado como bom, como ruim. A gente não pode ser ingênuo e não entender que isso funciona assim, de alguma forma, né? De alguma forma, essas imagens, essas informações, elas são manipuladas, elas são compradas, é uma mercadoria que a gente consome. Ô, professor, Sim, Graça. E ao mesmo tempo a gente é vigiado 24 horas também, né? Só vigiado, né? Eu não sei se vocês assistiram aquele Dilema das Redes, né? Sim, sim. Então quem não assistiu, é importante assistir para a gente ver, né, o como. Eu não assisti também, eu vi só uns pedacinhos, mas eu escutei algumas pessoas falarem, para a gente ver o quanto
essa ilusão de que a gente escolhe, de que a gente clica, de que a gente consome aquilo que nos agrada, o quanto isso é uma quimera, o quanto isso é um engodo, né, no sentido de que aquilo que se apresenta para nós já está matematizado, já está pré-estabelecido para que a gente consuma e compre aquela marca, aquele produto. Graça, já que se manifestou, tu podia falar um pouquinho sobre qual é que é a ideia central do dilema das redes? Sim, porque no caso, quando nós acessamos mesmo o site de compras, né? Vamos supor, é uma mercadoria, queres comprar um sapato. Aí depois que tu acessa ali, comprando ou não comprando, depois sempre vem para ti, aquilo ali vem, assim, ó, inúmeras marcas de sapato, então quer dizer que é uma coisa que tu tá conectada com eles, é venda, né? São vendas, né? Tudo é o capitalismo também, né? Sim, eles falam de um algoritmo, né? Sim, sim. E acho que tu lembrou, é um fenômeno que todo mundo experimenta, né? Se tu chega a procurar no Google um sapato, um carro, uma roupa, aquilo começa a aparecer no Face, começa a Sim. aparecer nas redes sociais. Quer dizer, esse interesse foi mapeado, né, pelos sistemas de computadores e começam a aparecer para nós ingenuamente, né, mas tentando capturar a nossa relação com esse objeto. Sim, isso acaba captando o nosso perfil, né? Então, já se eu vi algo, então quer dizer que eu tenho aquele perfil de comprar aquele determinado produto. Eles vão botar sempre da mesma marca, né? Não vão botar uma coisa menos inferior, porque aquilo ali é uma... como eu disse, eles ficam 24 horas ali olhando o perfil da gente, né? E tem muita gente que não se dá de conta, porque tem gente que pega e expõe a vida pessoal e ali eles estão mapeando, né? A informação realmente, né, a informação sobre a nossa pessoa que a gente ingenuamente dá, né, a gente expõe, isso vai fazendo com que o comércio, né, as grandes marcas, as grandes empresas nos capturem nessa rede, aonde quem passa a ser, digamos assim, o produto, né? Acho que essa é uma lógica também que está presente ali. Quem passa a ser o produto somos nós. Nós somos consumidos, digamos assim. Nós passamos a ser consumidos pelas redes, né? Muito bem lembrado, Graça. Então, essa situação das redes sociais, da internet, é o grande fenômeno contemporâneo e que potencializou a globalização a níveis astronômicos, né? E outra questão importante que a globalização e que a vida virtual vai nos trazer é o como a esfera do íntimo, do privado, do profissional, do social, o quanto isso hoje em dia se fundiu, quanto isso se misturou, né? Porque agora com as redes sociais, com a internet, a gente não tem mais essa divisão nítida, né, entre a vida da gente enquanto mãe de família, pai de família, enquanto profissional. Está tudo amarrado, tudo em cadeia. Tanto que, como coloca o nosso texto, uma coisa que a gente escreve, que a gente comenta numa rede social, num site de compras, o quanto isso pode determinar a contratação a contratação que a gente pode conseguir de uma empresa, assim como a demissão de um trabalho, né? Um comentário ingênuo da minha pessoa sobre determinada loja ou sobre determinado pensamento pode fazer com que eu perca clientes, né? Ou com que eu sofra um efeito imponderável, digamos assim, sobre o futuro da minha empresa. Então, isso tudo é muito interessante e acho que é interessante também para vocês, né, que vão se tornar profissionais, alguns da área da saúde, outros das áreas humanas,
outro das exatas, mas enfim, que a gente tem que cuidar muito hoje em dia com o que publica nas redes sociais, porque isso interfere e muito, né? Tanto nas pessoas como nas empresas que vão nos procurar para nos contratar, para buscar os nossos serviços, né? Isso é extremamente importante. Por exemplo, como psicólogo, eu sei que quando uma empresa vai contratar alguém, eles vão direto olhar as redes sociais para saber quem é aquela pessoa, o que ela faz no fim de semana, para saber que cabeça, né, que hábitos ela tem, se tem a ver ou não com a proposta, com a política da empresa. Sei também que quando um paciente me procura, isso vai acontecer com vocês, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, administrador, quando um cliente, um paciente nos procura, antes, quase certo, ele vai olhar nas nossas redes sociais para saber como é que a gente saber o que a gente posta, se a gente tem uma visão política de esquerda, se a gente tem uma perspectiva política de direita, se a gente é religioso, se a gente não é, se a gente tem família. Então, isso é uma coisa que deve fazer com que todos nós, profissionais, e que tentamos ter uma posição de respeito na comunidade, na cultura, passamos a cuidar a partir de hoje, né? Os nossos clientes, nossos pacientes, as empresas que a gente almeja trabalhar vão investigar as nossas postagens, tá? Posso dar um exemplo para vocês. Me aconteceu algumas vezes já de um paciente me procurar dizendo que estava fazendo análise, estava fazendo terapia com um determinado profissional e viu que determinado profissional postava manifestações pró-governo, né? E o paciente, o cliente, mas eu não imaginava, né, que meu terapeuta, que meu psicólogo tinha essa visão política, eu não aguentei, eu saí de lá, né? Ou um cliente, um paciente de um outro profissional que vê que esse profissional fica colocando muito lá no Instagram fotos com família, e esse paciente diz, pá, eu queria falar na minha terapia que eu não quero ter filhos, que eu não gosto dessa ideia tradicional de família, mas eu não conseguia falar, porque eu via que o meu psicólogo valorizava muito essa instituição, né? Então, vocês veem esses dois exemplos colhidos do cotidiano, né? Vocês veem até que ponto as nossas simples postagens podem interferir e muito, né, no nosso trabalho. Então, esses terapeutas não vão saber por que perderam seus pacientes, ou as lojas, ou as empresas não vão saber por que perderam seus clientes, porque aumentou ou diminuiu os lucros, mas que tem relação, sim, com as redes sociais. Principalmente o profissional autônomo, né, que não tem muita noção disso. Tá, professor, mas no caso, se nós, psicólogos, né, nós não colocarmos nada no nosso perfil ali no Facebook, aí o paciente pode ficar também desconfiado por que a gente não coloca nada. Olha, eu acho interessante, eu tenho colegas que têm um perfil particular, né, que aceitam só amigos, família, e que têm um perfil profissional, né? Eu tenho no Facebook um perfil profissional. Então, quem quer trabalhar com isso, né, que tome cuidado para para postar sempre notícias, fotos, divulgação da sua carreira, das palestras que deu, dos livros que lançou, de algum livro que gostou, de algum evento que foi, ou de algum método que trabalha, né, Graça? Mas tentar não expor a sua pessoalidade, né? É isso que tem que cuidar. Assim,
Porque se tu expõe muito a tua pessoalidade, muito a família, muito a visão política, tu expõe muito se tu tem religião ou se tu não gosta dessas coisas, né? Isso vai atrapalhar aquele que vai buscar os teus serviços. Então, se a gente vai ter um perfil profissional, tentar manter aquele perfil sempre dentro do que a gente sente que profissionalmente não vai nos afetar. Então vocês veem, né, o cuidado que tem que ter com as redes sociais. Principalmente nós que estamos aqui, acho que alguns são psicólogos, né? Acho que educador físico também, o fisioterapeuta também, né? A gente tem que cuidar para não colocar demais as nossas militâncias e a nossa pessoalidade ali. Outro elemento interessante da globalização relacionado à internet são os sites de compras, né, que a Graça vinha falando, que eu estava falando para vocês também, que hoje em dia, através dos sites de compra, a gente pode comprar produtos da China, da Coreia, dos Estados Unidos, de algum país europeu, né? A gente pode com um simples teclar, né, no computador ou no celular, importar produtos que uma vez a gente não tinha a mínima ideia de que era possível fazer. Então, hoje em dia, tem esses aplicativos de compras, né? Vocês compram produtos chineses, produtos orientais, e eles chegam em pouco tempo. Fenômenos, né, da globalização. Depois nós temos aqui o item 8, né, do nosso material, o vocabulário, onde ele vai traçar um pouco melhor o significado de cada um desses grandes termos chaves da disciplina de hoje, do estudo de hoje, que vale a pena a gente retomar só para deixar bem claro o que significa o liberalismo econômico. Então, o liberalismo econômico é o que a gente conversava antes, né? Essa teoria segundo a qual o Estado não deve interferir nas relações econômicas que existem entre empresas, entre países, entre cidades, entre nações, né? Que as pessoas possam, que as empresas possam desenvolver o livre comércio. Depois nós temos multiculturalismo, que é esse fenômeno de que é possível e de que hoje a gente encontra várias culturas coexistindo sobre o mesmo território, sobre o mesmo terreno, né? Então, a globalização favorece, já que o transporte, né? A aviação permite que exista um deslocamento mais fácil entre os países, que os territórios abriguem formas múltiplas de hábito, de linguagem, de cultura, multiculturalismo. O neoliberalismo é essa nova modalidade, assim como o liberalismo econômico, né, essa nova modalidade de relação de mercado, de relação política, de relação econômica, principalmente de mercado e econômica, de que não haja interferência do Estado, não haja interferência de mecanismos regulatórios para a compra e venda de produtos, né? E nós temos ali o antagonista, que é o socialismo, diferente do neoliberalismo, que seria essa doutrina política e econômica lá que surgiu com o Marx, né, no século XVIII, e que se caracteriza pela ideia principal de que o Estado, né, as forças estatais,
interfiram fortemente na economia de um país, de uma nação, né, para diminuir a desigualdade social, para diminuir a diferença de acesso das pessoas à cultura, à saúde, ao trabalho, né? E tendo como método para chegar a isso a abolição da propriedade privada. Então, seria um modelo político de dar grandes forças para o Estado, regular, reorganizar a economia, o acesso ao trabalho, o acesso à saúde, né, tirando ou diminuindo a ideia, a possibilidade de acumulação de capital e propriedade privada. Socialismo, então, um antagonista, né, do neoliberalismo, do liberalismo econômico. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando de uma associação ao capitalismo e ao neoliberalismo. Enquanto o socialismo, o comunismo estaria do outro lado. Sobre a globalização, pessoal, esse termo, né, então, apesar da gente ver que isso começou muito cedo, a gente vai ver que esse termo passou a ser usado na década de 60, na década de 70, globalização. A gente começou a escutar isso há pouco tempo atrás, né? E diz desse processo que a gente está estudando até agora. Bom, até aqui não tem nada de novo, e ele vai nos dizer, o nosso material, que essa mundialização do sistema de comunicação, do sistema de trocas, vai gerar determinados desdobramentos, determinadas características. Então, a primeira característica da globalização seria a mundialização da própria produção. Quer dizer que uma empresa, um serviço, produz, né, um produto, fabrica um produto, e esse produto pode ser mundializado, universalizado, globalizado, tá? Depois, a globalização também vai gerar padrão técnico econômico de produção. Vai gerar um padrão técnico universalizado. Então, as pessoas vão começar a produzir, as empresas, as indústrias começar a produzir mais ou menos com os mesmos métodos, com as mesmas técnicas. É uma universalização do método e da técnica. Também temos a universalização de padrões culturais. Isso também é interessante, né? Como a gente conversava no começo da aula, que os impérios hegemônicos econômicos vão acabar ditando qual é a forma mais adequada, mais desejável, mais correta, mais aceitável de se comportar, qual é a linguagem, né? Hoje em dia a linguagem universal é o inglês, qual é a forma de vestir válida, né? Então um padrão cultural que vai sendo imposto a partir das potências hegemônicas, né? Que o globo inteiro vai seguindo. Isso é muito interessante, né? Que vai fazendo com que uma determinada cultura assuma a autenticidade da forma de ser, de existir, e as outras vão ocupando uma posição mais periférica. Outra questão importante, outro efeito importante da globalização é a pouca importância que vai sendo dada às questões relacionadas com a totalidade do planeta. Então, começa a se preocupar pouco com o planeta, pouco com o ambiente, pouco com o crescimento populacional, com os direitos humanos, porque a globalização vai colocando todos os valores em cima do consumo, do mercado, dos bens e serviços. O que cresce com a globalização? Uma coisa chamada a nova ordem mundial. Tem muitas pessoas que constroem delírios, né? Que constroem narrativas delirantes sobre a nova ordem mundial. Não é isso que o texto está falando, né?
mas sim, de alguma forma, que um determinado grupo de inteligência, né, vai acabando vai dominando, né, o funcionamento global, determinando interesses, selecionando informações, impondo determinados valores, né, uma nova ordem mundial. Existem também existe também a ideia de que essa nova ordem vai ficando na mão das grandes potências econômicas, das grandes empresas, das grandes marcas, e que vai se apropriando cada vez mais, enredando cada vez mais os menores, os pequenos, né? Isso vai fazendo com que as relações de poder vão se ampliando, os maiores, as grandes potências vão dominando cada vez mais, né, a dinâmica cultural, política, econômica do globo. Então, aquilo que seria de se esperar um equilíbrio entre as nações não acontece, acontece ainda mais essa relação de poder, de dominação dos grandes com os pequenos. Então, esse material que a gente tem aqui, ele é bem crítico, né? Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas parece que ele destaca muito mais os pontos negativos dos pontos positivos da globalização. E ele vai dizer, então, duas coisas importantes para a nossa aula de hoje. Ele vai dizer que a globalização não deve ser percebida, né, como um movimento que vai gerar uma harmonia mundial global. Então, a globalização não deve ser pensada como um movimento que vai gerar uma harmonia universal. Muito pelo contrário, né? Vai gerar uma segregação, uma desarmonia. Vai dizer também que então a globalização não oferece possibilidades para que exista um crescimento hegemônico. Desculpa, é homogêneo, né? O crescimento da globalização não permite que todas as nações, todos os países cresçam juntos. Muito pelo contrário, né? Os potentes vão ficando mais potentes, mais ricos, mais influentes, e os mais pobres vão ficando cada vez mais carentes de voz, mais carentes de força política, né? Então, a globalização, me parece, lendo aqui, não é uma coisa muito boa. A globalização implica o que também? Padrões transnacionais de organização econômica social, então, pensamento, cultura, competição, atravessando as nações, que nós já vimos antes, né? Vai ampliando as comunicações e a semelhança de determinadas situações. Quer dizer que coisas que acontecem do outro lado do mundo podem ser copiadas, podem ser imitadas aqui no Brasil, né? Então a gente vai fazendo um certo jogo identificatório com as outras culturas também, né? E perdendo dessa forma os traços, perdendo as marcas que singularizam a cultura de cada local, a cultura de cada país. Então, isso é uma questão que também a gente tem visto muito hoje em dia, né? O quanto está sendo difícil serem preservadas identidades locais, culturas específicas, o tradicional, o tradicionalismo, né? O quanto isso vai se enfraquecendo e vai ganhando força um comportamento mais de massa, né? E sim, Graça. É que eu particularmente, eu acho que no caso do brasileiro mesmo, ele, sendo qualquer coisa que venha de fora, é melhor do que aqui do nosso país. Infelizmente, né? Porque o de fora é sempre melhor. Um exemplo bem, um cantor mesmo, ele tem que fazer mais, ele faz mais sucesso fora do país
e ninguém conhece ele aqui no país. Depois que ele faz sucesso lá fora, aí sim ele é reconhecido. E assim, dentre muitas coisas, né? É um assunto que a gente vai, de repente, se aprofundar um pouco mais na próxima aula, que é a cultura do brasileiro, né, Graça? Que o brasileiro não valida a sua cultura, né? O brasileiro tem essa tendência de valorizar, de admirar aquilo que é do estrangeiro, digamos assim, aquilo que é da gringa, né? Do gringo, e o que é nosso a gente desvaloriza. E isso tem explicações históricas, tem raízes, né? Que, que nos explicam por que a gente desvalida o que é nosso e valoriza o que é do outro. E é claro que isso enfraquece muito a nossa cultura, a nossa identidade. Nem a própria língua portuguesa, né, professor? Parece que é chique falar os termos que se usa em inglês no dia a dia, que a grande maioria às vezes nem sabe, se comunica mal porque não está nem entendendo o que o outro fala. O Brasil ele segue muito tendência e também na própria língua dá para ver, né? Uhum. E a língua é a alma de um povo, né? Isso aí. A língua é a morada do povo. A língua nós habitamos a linguagem, e se nós não valorizamos a nossa linguagem, é como se a gente perdesse as referências da nossa casa, do nosso endereço. E é bem isso, né? O brasileiro cada vez mais introduz na sua língua, na sua linguagem, termos americanizados, né? Mas acho que isso não acontece só com o Brasil, mas nós realmente damos uma abertura muito fácil para a incorporação da cultura americana, da cultura inglesa, né? É como se nós fôssemos uma colônia mesmo, né? Uma colônia americana. E isso vai fazendo com que a nossa identidade fique cada vez mais enfraquecida. E vocês sabem que com a identidade enfraquecida, facilmente a gente vai sendo adonado e apropriado pelos outros. Então, quanto mais enfraquece a linguagem, mais enfraquece um povo. Existem movimentos, né? A gente vê isso nas redes sociais também, de pessoas que tentam reduzir esse efeito, né? Falando para reutilizar a linguagem, a língua portuguesa, ao invés de modismos americanos. E acho bem interessante, eu gosto disso também. Quando dá para usar um termo em português, é melhor. E às vezes também é melhor a gente se preocupar com aquilo que acontece no nosso quarteirão, no nosso bairro, na nossa comunidade, com o nosso vizinho, do que ficar se preocupando muito com coisas que estão muito além, né, da nossa proximidade geográfica, porque a gente se perde, né? Então a gente fica ocupado psicologicamente com coisas que estão lá no outro continente, né? E não consegue fazer o mínimo com o nosso bairro, com o nosso vizinho, com a pessoa que está ali na rua, né? Então eu acho interessante, assim, pelo menos para a gente equilibrar um pouco, né? Que a gente possa, quando possível, se voltar um pouco para as questões que estão no nosso redor, ao invés de ficar com a cabeça lá em coisas que a gente nem tem como interferir. Mas isso é uma visão minha, né? Isso tem pessoas que pensam diferente, eu não acho que tenha certo nem errado. Mas eu acho que é muito salutar, para nós, para nossa comunidade, a gente se voltar mais, se envolver mais com as questões do nosso entorno, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, do nosso mercadinho, do nosso vizinho. Senão a gente se perde, né? A gente perde as raízes. Então vocês veem a globalização gerando, então essa ligação entre os países e entre as pessoas,
segundo os estudiosos, não gera coisas tão boas, mas coisas mais ruins. Entre essas coisas, vai gerando novas animosidades e conflitos, quer dizer, então essa integração global, ao invés de gerar harmonia, vai gerando novos choques, novas dialéticas, novas conflitivas, vai gerando políticas reacionárias e xenofóbicas, né? Então quer dizer que as culturas, com medo, né, de se diluírem frente a outra cultura, começam a se impor de forma mais agressiva, começa a ter uma guerra de culturas, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente incorpora uma cultura, a gente corre o risco de desaparecer também enquanto cultura, né? Então, tem atitudes mais xenofóbicas, né, de guerras religiosas, de guerras culturais, mais extremistas, que a gente acompanha isso mais lá no Oriente Médio, né? Esse pessoal que luta para que a sua cultura não seja invadida pela cultura ocidental. E também aparece, mais uma vez, a globalização como um processo desagregador no sentido de aumentar, de produzir desigualdade e essa relação de dominação do mais forte sobre o mais fraco. Espero que a gente possa encontrar também pontos positivos da globalização, porque parece ser um caminho sem volta, né? Eu acho que na medida em que a gente chegou nesse nível, as coisas dificilmente vão regredir. Mas, como eu dizia para vocês, acho interessante a gente pensar sempre de forma aristotélica, no sentido de pensarmos o caminho do meio, né? De pensarmos que é muito legal, é muito interessante a gente poder ter essa experiência de integração com o globo, mas que ao mesmo tempo a gente faça um esforço, um exercício de não permitir que a nossa identidade, que a nossa raiz, que o nosso interesse pelo nosso vizinho se desfacere, se apague e se dilua. Bem, vou reforçar então, já que no começo da aula só tinha a Patrícia. Parabenizo a todos pela prova que fizeram, que foram todos muito bem, e quero também reiterar que quem ainda não me mandou a foto, o print da conclusão da trilha e dos estudos dirigidos, que possa me enviar para eu colocar a nota de vocês. Quem aí não me enviou, me envie, né? Que aí eu coloco a nota de vocês lá na avaliação formativa, avaliação de sala de aula. Tá, pessoal? Então, introduzimos agora um novo estudo, né? Que é mais sobre a contemporaneidade. Sim, Graça? Etienne, professor. Quero falar com o senhor, tudo bom? Tudo bem. Eu estou ingressando hoje. Eu tenho algum trabalho que eu possa lhe entregar? Vou fazer a sua prova de segunda chamada. Né? Sim, tu vai fazer a prova de segunda chamada. Tá. E tu tem que fazer a trilha. Tá. A trilha. Quando tu termina a trilha, tu faz um print e me manda o certificado de conclusão da trilha e os estudos dirigidos. Quando tu terminar um estudo dirigido, tu também me manda uma foto mostrando que tu concluiu, que eu vou tirar a tua nota da avaliação parcial 1 desses 2 trabalhos, tá? Tá. Eu posso fazer isso até o final de semana para o senhor? Pode fazer. Tá. Eu envio por e-mail, então, tá? Isso. E aí os textos, tu vai acompanhando aqueles que eu publico no AVA, que é tipo um resuminho acrescentado de algumas teorias que eu coloco junto para enriquecer, que vem lá do livro didático. Tá. Eu já estou estudando a matéria, a Graça me passou. Tá. Então a gente tem feito assim, a gente faz 1 horinha e pouco de aula, para não ficar muito chato, porque a aula online cansa, e depois vocês vão para o AVA e fazem lá os exercícios, os questionários para aproveitar essa noite, tá? Então a gente se desconecta agora e vocês vão lá para o AVA, na aula 9 lá, e façam a caminhada lá que vocês têm que fazer, assistindo algum vídeo e fazendo os questionários.
Tá, Etienne? Tá, professor, obrigado, tá? Eu Tá faço bom, depois. então. Isso aí. Agora, Graça, tu conversou com a Fernanda? Sobre? Tu é da psicologia, né? Sim, sim. Uhum. Sim. Porque parece que tem alguns estudantes da psicologia que não são dessa disciplina online, que a disciplina é lá com o professor de Londrina, né? Então eu não sei se, Desculpa, professor. eu não sei se no AVA tu está tendo acesso a minhas publicações, se tu teve acesso à prova. Sim, sim, até a prova não foi pela sua matéria, por aquela online. Então tu não está na minha disciplina, tu está naquela online. Nossa. É. Se apareceu a prova para ti lá, então tu é da disciplina totalmente online. Ah, Online que não é com o professor de Caxias, é com o professor de Londrina. de Londrina. É. Porque Mas, até eu estranhei a prova, porque até o senhor tinha colocado na unidade, né? E não e tu não na achou. unidade. Tu não achou, então tu não faz a disciplina comigo, né? Mas se tu fez a prova, tudo bem, tu não vai perder nada. Uhum. Só que aí tu não precisa participar dessa aula, né? Tu vai fazendo todos os teus exercícios Uhum. lá no AVA. Até o outro colega também não é comigo. Como é que é o nome daquele O Anderson. o Anderson, né? O Uhum. Anderson, a outra menina lá, como é que é? Eu acho que é a Maria. Não, Eu acho que o meu também não é, professor. Que a prova minha também não foi aquela que o senhor postou lá. Então, se vocês não estão tendo acesso à minha postagem e nem a prova que eu postei lá na pré-aula 1, a disciplina de vocês é lá com o professor de Londrina. Então, é lá com os vídeos e com os exercícios deles, tá? Se quiserem continuar participando aqui, Sim, podem sim. participar, né? Uhum. Mas aí, quando vocês têm a prova para fazer, algum exercício avaliativo, é tudo por lá. É porque não estava especificado ali, porque não especificava nada, e aí, quando eu recebi ali o horário, dizia às quartas-feiras, no nosso horário, por isso que eu comecei a assistir com o senhor. Muitos acadêmicos tiveram esse problema em outras disciplinas também, porque tem alguns que ficaram com a disciplina lá com os professores de Londrina e tem alguns com o professor da Anhanguera de Caxias, né? E aí ficou uma confusão. Uhum. Mas então, assim, o que tiver lá de exercício avaliativo lá no AVA de vocês façam lá, porque aí as notas de vocês vêm de lá. E também não tem por que me mandar não tinha por que me mandar aqueles certificados das trilhas e dos estudos dirigidos, né? Uhum. Tá? Então, eu acho que no caso, então, o pessoal do sexto semestre, eu acho que nenhum faz, então, com o senhor. Eu vou fazer assim, ó. Agora, quando vocês encerrarem a aula de hoje, eu vou entrar lá na lista de estudantes que estão nessa disciplina comigo e vou colocar o nome lá no grupo. Uhum. Aí, se o nome de vocês não está lá, então vocês sabem que a disciplina de vocês é com os professores de Londrina. Ah, sim. Tá bom? Tá bom, professor. Então, eu vou fazer isso agora e já mando para vocês no grupo e vocês olhem se o nome de vocês está lá ou não. Certo, pessoal? Desculpa a confusão, mas eu também, né? Eu também recebo as coisas assim de forma meio confusa. Sim, capaz. Tá bom? Tá Qualquer bom, professor. coisa, entre em contato com os coordenadores de vocês. Então, agora, vocês entrem lá na aula 9, já que o material que a gente viu hoje está quentinho na cabeça de vocês, façam os questionários e depois deem uma olhada no grupo para ver se o nome de vocês está lá. Tá bom, então. Até mais, professor. Um beijo, um abraço. Até mais, professor. Até mais. Até mais, Até. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa semana. Boa noite. Para vocês também. Até a semana que vem.